Quem é que pediu o iPhone, gente? Eu vim da época do BlackBerry, tava ótimo o BlackBerry. Tava sensacional. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje é o 20º episódio. 20º episódio, Nayane. Você veio no 10º, né? No 8º e no 10º. No 8º e no 10º? Será que eu combinei assim pra trazer você nessa comemoração? Eu suspeito. Você suspeita? Certeza. E pra chegar no 20º foi muita luta, viu? Fizemos muitos planos, muitas estratégias. E foi por isso que eu convidei um expert em estratégia. Juvencio Lima, seja bem-vindo. Obrigado. Ao seu lado, Carol Siqueira. Carol Siqueira. Muito bem. Então, é um prazer estar aqui, né? Espero corresponder aí ao especialista que você falou em estratégia, né? Vamos bater um papo aqui muito bacana, com certeza. E principalmente numa data especial como essa, né? Sem dúvida nenhuma, um marco histórico, né? 20 episódios, posso imaginar o quanto de trabalho tem envolvido aí, né? E não podemos esquecer que temos duas grandes convidadas aqui também, certeza. Né? Vão abrilhantar esse dia aqui tão especial, né, Josimar? A Nayane é BPO, né? BPO e a mesma Carol, especialidade também dele. qual que é a sua especialidade, Carol? Gerente de frotas e futura psicóloga. Futura psicóloga. Ela teve num podcast aqui, cara. Deu um show aqui. Eu Olha trouxe uma que psicóloga. Eu não sabia diferenciar a estudante de psicologia com a psicóloga, João. Tá na veia dela, tá na veia dela. É psicologia e propósito de vida, então é natural, né? É natural, né? É Sai natural, sai. né? Mas Mas pra gente ficar olhando pra esse bolo aqui que tá muito bonito, Nayane, faça as honras da casa. Corta pra gente aí e vamos comemorar, porque eu trouxe um timaço pra comemorar esse 20º podcast. Olha isso. E tá bonito e tá com uma aparência que tá bem gostoso, Josimar. Não, a aparência. E eu gostei da criatividade da... Lindo. Como é que chama, gente? Da Confeiteira? Da confeiteira, cara. Vou até olhar o nome dela aqui. Vai pra você, tá? Porque Nossa. você merece. É o fundador, né? Gente, Esse é merecido. olha. Uau, parabéns. Que venham mais 20 Parabéns, anos. Josimar. Não, tá com a cara ótima. Tá mesmo? Carol, Delicioso, gente. Agora eu quero a opinião de Pequenininho vocês. você viu, né? Para a gente parabenizar a Érica, que foi quem fez essa brilhante decoração na torta. E você sabe onde encontra essa torta saborosa? Na panificadora Pão Goiano. Eu vou deixar o QR Code aqui disponível na tela. Quando vocês quiserem pedir uma torta dessa em casa, só acessar o Instagram e fazer o pedido. Tem vários Já vamos sabores. seguir. Oh, Ó, já vocês vamos têm que seguir, servir o Fábio também ali, ó. Porque senão ele vai ficar verdade. sofrendo lá. Cadê o pratinho dele? Aqui, você não esqueceu, não. O Muito Fábio, boa. Delicioso. a sua assessora, como que é o nome dela? Carita. Carita também. É. Nossa, muito bom. Mês que vem é meu aniversário. Já sei onde vou pedir, hein? Olha isso aí. Maravilha. Gente, que delícia. Que dia especial, Nossa, hein, muito bom. Josimar? Olha aí. Fábio, Eu tô grande vendo- ou pequeno? E tem a habilidade dela com Não, cortar você viu? o bolo, né? Eu já tinha Eu- derramado uns 3 pensei pedaços. que é- Um pedaço aí. Que dá trabalho porque eu esqueci a espátula, ela Não, deu um show com deu um show aí. Dominou. com a faca aí. Toda Não, estratégia. é, Falei, né? né? É Falei. é showman, Da missão né? que a gente faz. Múltiplas habilidades, né, Josimar? Múltiplas. Juvencio, mas enquanto a gente aprecia essa torta aqui, aí. vamos extrair um pouco de conteúdo desse cara, né? Porque eu Vamos falei falar. tão bem dele aqui. Primeiro a gente tá aqui com o Timácio, que é muito bom em vendas, né? Porque todas as áreas que elas estão atuando aqui, primeiro tem que ser bom em venda. Fala pra mim como é que começou, qual o primeiro produto que você vendeu, Juvencio? Nossa, eu vou entregar a minha idade, né, Josimar? Porque faz tempo, né, Faz que eu tempo, comecei, né? Mas o primeiro produto foi pneu. Pneu, cara. Pneu. Eu entrei como vendedor numa empresa de pneus e que vendia pneus, né? Pneus de máquinas pesadas. E aí, logo na sequência, já fui para a gestão. Então comecei como vendedor e depois já fui para a gestão, né? Já tinha essa veia da gestão. De lá para cá,
não sair mais da área comercial. O tempo todo na área comercial. Sou apaixonado, né, pela área Não, comercial. nós vamos ter que descobrir sua idade, que eu vou perguntar. São quantos anos na área comercial? Olha, são 32 anos. 32 anos. 32 anos na área Já é comercial. mestre. Já é mestre, né, Carol? Nada, a gente aprende todo dia, Carol, muda muito. Com certeza. Eu lembro, Josimar, que nós fizemos o MBA juntos, né? Sim. E aí eu falei, tem amigos que dão conselhos ótimos, outros nem tanto, né? Eu lembro quando eu fui fazer o curso o MBA de gestão comercial, nós fizemos juntos, alguns amigos falaram, Juvencio, 30 anos de experiência, na época era 20 Pra e poucos. que né? fazer um MBA? Pra que um MBA? Eu falei, porque a gente precisa testar esses conhecimentos. O profissional que não se atualiza, ele realmente está fadado ao insucesso, né? Com certeza. Então, apesar de ter toda a experiência, o que mudou em 20 anos, em 10 anos, em 5? E, na verdade, o que a gente percebe, né, Josimar, é que a cada ano esse ciclo muda muito mais rápido, né? Sim. Então, antigamente a gente falava assim de uma mudança de 2 em 2 anos. Com a pandemia que teve aí, né? Quanta coisa não Acelerou mudou, muito mais. né? E as gerações, né, de consumidores mudaram completamente. Completamente. Comportamento de compra, completamente. É verdade. E que bom que há mudanças, né? Sim. É A verdade. gente gosta muito de mudança, né, velho? Eu sou adepta à mudança. Ah, Isso que é bom. Não, eu percebi uma mudança dela hoje que eu não canso de elogiar. Olha o cabelo dela, É gente. verdade. Sempre Não tá impecável. lindo, Carol? Verdade, está muito bonito. Ela achou que eu não ia elogiar aqui na gravação, mas eu fiz questão de elogiar porque tá muito elegante. Não, tá ganhando crédito, viu? Tá ganhando crédito? Tá acumulando crédito, entendi já. Juvencio, mas essa experiência toda aí de venda no comercial, vamos falar um pouquinho de estratégia. Vamos lá. Muita gente fala de estratégia, tem várias definições, mas qual a definição mais sucinta e mais clara que você gosta de utilizar para Puxa vida. definir estratégia? Muito bom. Estratégia. As definições são muitas, né, Josimar? Sim. Tem, no fim do dia é um caminho que a gente escolhe, né? Então, quando a gente vai para algum lugar e vai ali no Google Maps, né? A gente está definindo uma estratégia para chegar. Tem uma definição do professor Cespedes da Harvard Business School que eu gosto muito, que ele diz que a estratégia é um desejo de uma organização de partir de um ponto atual para um ponto no futuro. Sabendo que esse ponto no futuro ele é completamente incerto. Por quê? Porque existem mudanças de cenário, existem mudanças que acontecem. Mas essa é uma definição que eu gosto muito. Sair de um ponto A para um ponto B, de certa forma, inerentemente incerto no futuro. Essa é uma definição que eu gosto muito. Carol, tá claro isso aí? Como é que você Com aplica certeza. isso lá na sua área de atuação? Planejamento é exatamente isso que você colocou, eu concordo plenamente. Porque o planejamento ele não pode ser uma inércia, ele não pode ser uma tendência. Você tem que dormir e acordar com novas ideias, com mais inovação. E para que isso funcione, você precisa estar aberto para o que está acontecendo no mundo. Para essas mudanças de gerações, E de ele é um organismo consumidores. vivo, né? Você Um faz um organismo plano, mas não pode esquecer que ele pode sofrer adaptações. Ontem eu Isso. estava, antes de vir para cá, eu estava dando uma lida sobre estratégia e eu vi um cara falando no YouTube que eu achei interessante. Ele falando que é melhor você ter um plano, porque tem gente que fala assim, mas eu faço um plano estratégico, depois tem alteração, tem uma série de coisas. Ele falou assim, olha, tem um autor que diz que é melhor você ter um plano do que você não ter um plano. Verdade. Perfeito. Porque quando você tem um plano que ele precisa de alteração, pelo menos você tem um norte do que isso aí. fazer, né? Agora, quando você não tem um plano, você vai... lá vão ter. O que vier, Mas tem que contar com a sorte. Se tem que você, contar com a sorte, né? se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né, Josimar? Então, Exatamente. essa é a importância do plano. É muito comum se questionar planejamentos estratégicos e tal, porque a pessoa acha que, definido o plano, ela tem que seguir piamente aquilo lá, né? E isso não é a verdade. Por quê? Porque a gente vive em um mundo em constante mudança, né? Qual foi o planejamento estratégico do ano de 2019 para 2020 que previu a pandemia? Sim. Nenhum. Não tinha. Não tinha.
né? Então faz Mas todo você sentido. tinha, mas você tinha empresas que estavam mais preparadas a coisas que não estão no nosso controle. Exatamente. Aí conseguiram se adaptar melhor, né, Se Josimar? adaptar melhor. Conseguiram reagir melhor. Você tinha muitas empresas que já estavam bem estruturadas para o digital. Ela não foi surpreendida como outras que não tinha nada. Exatamente. Eu tive vários clientes que me procuraram que não tinha nenhum Instagram, não tinha uma página na internet, não tinha nada. Essas pessoas sofreram muito. Muito. É aí que vale o plano estratégico. Você não, como o Juvencio falou, você não tem controle, você não imaginava uma pandemia. Mas você já tinha uma estrutura que caminhava para a tendência do mundo. Olha, se paralisar tudo, existe o digital. Mas, Josimar, essa questão de planejamento vai muito do tamanho de empresa. Sim. Geralmente, quanto maior a empresa, mais ele tem esse padrão. Geralmente, a empresa pequena, o micro, o médio, ele não tem essa perspectiva. Ele acha que isso é uma despesa, que isso é uma perca de tempo, que isso é algo que não vai dar um futuro. E quem é grande já prevê quase tudo. Ele vai só modificando. Verdade. Então, vai muito da cultura de quem é o dono. E às vezes você tem que ser pequeno e pensar como grande. Exatamente. Porque a gente tem grandes empresas É o que correto. um dia foram pequenas. Sim. A gente está aqui com o nosso parceiro aqui, que é a Saga, que um dia foi uma empresa pequenininha, uma empresa começou como uma familiar. concessionária, né? Né? E, obviamente, ela pensou como grande para chegar onde chegou. Que se estivesse pensando que não poderia fazer planos, que a empresa não precisa de plano, provavelmente não chegaria onde chegou. Hoje, com o mercado tão competitivo, Josimar, pessoal, não se pode mais se trabalhar só na intuição, né? Acho que esse é um caminho, a gente precisa de fatos e dados. E é por isso que o planejamento é importante, porque ele vai estruturar, né, esses dados para ver se aquela intuição sua é de fato uma realidade ou não, né? Então é o que a gente vê, por exemplo, o pequeno empresário, às vezes monta um empreendimento num lugar que não passa gente, né? Ele não fez uma pesquisa, estudo, né? Com fatos e dados, a intuição dele era bacana de montar um negócio, mas o lugar não foi o mais adequado. E aí é por isso que a gente tem uma alta taxa de mortalidade de micro e médias empresas, né? Verdade. Trabalhamos muito na intuição. E o pequeno também, ele trabalha muito na correção e não na prevenção. Perfeito. Então, Sim. assim, isso é o que mata mesmo. Então, assim, o planejamento, ele vem justamente para quebrar isso, né? Sim. Tem que trabalhar sempre prevendo que isso pode acontecer e não corrigindo o que já aconteceu. Aí sim é uma perca de dinheiro e de tempo, né? Sim. Porque o pequeno, ele costuma ir só para o espírito empreendedor, que é o espírito de criar algo. E ele vai muito pela paixão, pela emoção, esquece a razão, né? Para quem que eu vou vender? Tem espaço para isso? Que solução que eu vou fazer diferente? O que eu vou fazer aqui que vai gerar atração para o Juvencio e para a Carol, para que eles possam deixar de ir no restaurante que eles estão acostumados a ir, para ir no meu restaurante? Qual o meu diferencial competitivo? Qual o meu diferencial? Isso é um certo estudo de marketing, mas ele entra no plano estratégico. Com porque certeza. isso está envolvido tudo. O plano estratégico está aqui acima do marketing, né? Para definir aonde eu vou chegar, eu tenho que ter todas essas informações. Né? E o planejamento, ele precisa caminhar junto com a execução, né? Sim. Perfeito. Se ele for isoladamente só o planejamento, Ele é só um o desejo. risco dele de declinar e não ser efetivo vai ser muito grande. Você E falou. quando você executa, desculpa te interromper, e quando você executa, você tem um senso de urgência. Perfeito. Você executou, aquilo não foi efetivo, você já tem o time de mudança de execução, e a execução vai acontecendo. O que eu entendo de planejamento estratégico é que você está observando o objetivo comum da corporação, Perfeito. seja ela pequena ou grande. E aí, quando você observa o objetivo, você faz um diagnóstico interno ali na companhia, nos recursos pessoas, no recurso que você tem de ferramenta, você consegue já mapear alguns planos de ação. Verdade. Então você não fica só com um. E aí quando você executa e sente que não foi legal, opa, tem que mudar, tem que ir pro próximo, tem que ir pro próximo. Muda em tempo real. Então não dá para você ficar nessa... O que ser planejamento, dinâmico, se não houver a execução, ele é só um desejo, né? Sim. O Ele ponto é que só você um falou desejo. interessante me fez lembrar que caminha junto, o Juvencio vai me corrigir se eu estiver errado,
que é a cultura da organização. Total. Porque se você faz um plano estratégico, mas esquece de analisar a cultura da organização, Perfeito. você vira piata lá na hora que o pessoal está almoçando. E você viu aquele plano que a Nayane fez? Aquilo lá não vai dar em nada. E aí você tem um time lutando contra você, não está alinhado a você. Isso é Você importante. sabe, Josimar, uma das causas para... Primeiro, assim, a execução, ela responde por 67% das falhas do planejamento estratégico. Ou da estratégia, né? O que eu estou dizendo é assim, 67%, quase 70% das iniciativas ou das estratégias falham por conta da pobre execução. Ou seja, essa execução não alcança o time lá fora, né? Ou lá na base. A estratégia fica ali na área institucional da companhia, né? E não chega aonde deve chegar, que é quem executa. Perfeito. E é isso que ocorre na maioria das empresas. Isso é um Eu acho que o primeiro ambiente que precisa ser tocado é a parte da cultura. Porque a cultura está mapeada quais são os objetivos e a missão da companhia, da empresa, da organização. E aí a gente corre o risco de ter uma cultura do reclame, a cultura da preguiça, a cultura do não acredito, a cultura do não fui Porque não treinado, tem não fui consciência, né? capacitado. Porque não está claro os objetivos. Isso que você colocou, acho que para mim é o principal. Não adianta nada a gente ter um time expert, head, maravilhoso na ponta que traça a estratégia e quem está lá embaixo não tem a mesma clareza de informação. Os objetivos eles precisam ser comuns. Precisam. E Quem falou isso muito bem, no livro que eu li dele, vocês devem ter lido na faculdade, quem fez a área afins de administração do Ricardo Sandler, lembra do livro Virando a Própria Mesa? Lembro. Depois ele lançou um outro que chama Você Está Louco. O que ele fez? Ele revolucionou a empresa naval do pai, que ele veio com um conceito totalmente diferente. O pai era esse sistema que o Juventus está falando, de cima para baixo, que fica Comando e controle. só lá na cúpula, É e, isso né, aí. e quem está executando só aceita e não questiona. Não, ele fez o contrário. Ele chegou, ele criou um departamento que chamava Você Tá Louco. E aí ele pegava os funcionários de chão de fábrica e colocava lá para pensar Perfeito. e trazer ideias. Até a cor das paredes foi definida pelos funcionários. Eu gosto A muito cor disso. do ônibus. Eu trabalho muito dessa forma. E chegou um momento, esse livro já tem um bom tempo de lançamento, mas eu sugiro que leiam, que é muito bacana. Chegou um momento que ele administrava a empresa dele em outro país, sentado numa rede. E os funcionários Cuidava sozinho. davam o sangue porque tinha prazer em ver tudo crescendo, porque Perfeito. tudo era escolhido por eles. Cultura de O uniforme, autorresponsabilidade. a alimentação. Então você fazia um plano estratégico invertido. Autorresponsabilidade. Primeiro eu vou ouvir quem está executando e quem é minha comissão de frente. é isso aí. E é um erro que, assim, esse livro é tão antigo, a gente tem tantos especialistas que defendem isso e a gente vê ainda empresas cometendo esses erros, né? Você que está nessa área vê isso diariamente, né? Muito. Olha, eu vou colocar isso aqui e vocês se viram com o time lá. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Você tem que estar antenado com a inovação o tempo todo. Em leitura, em capacitação, em escuta, que acho que é o principal dentro de uma organização, é essa escuta. Quem está na frente é que sabe todos os desafios que tem lá na ponta. Perfeito. E são desafios pequenos que a gente que tá, às vezes está lá em cima e você não considera importante, mas quem está na ponta no processo de execução vai fazer todo sentido para o resultado final. Quando eu estou dentro de alguma empresa, eu sempre uso a frase que a administração ela tem que ser participativa e não impositiva. Quando você impõe, a pessoa vai fazer sem saber o porquê que está fazendo. E quando ela participa, ela traz situações tão mais fáceis. A gente até descansa quando ele participa, porque o cara faz o processo inteiro. Então, quem tem um domínio é ele. A gente sabe como que faz, mas quem domina não é a gente. E Então, cria esse cara propósito, né? parar, chegar, dar uma ideia e a gente dá o mérito para ele. Cara, a ideia foi sua, você transformou esse ambiente. O cara voa. Sim. E a Cria gente propósito, porque você falou uma coisa muito interessante que é assim, as empresas, as organizações precisam entender que a ideia de comando e controle não funciona mais. As pessoas, principalmente pós-pandemia, não toleram tudo mais. Né? No Brasil, nunca se teve tanto pedidos de demissão como nos últimos anos. Isso não era comum até um pouco tempo, né? Até antes da pandemia. Se você levantar os dados estatísticos das pessoas que estão deixando muitas vezes culturas tóxicas, né? Culturas de Ambientes. Verdade. culturas de comando e controle, né? É enorme, Josmar. Assim, é muita gente saindo, não tolera mais. Verdade. Né? Uma outra coisa que se comentou aqui na mesa que eu gostaria de ressaltar,
tem a ver com a partir do momento que a gente define, que a organização define uma estratégia, o grande problema é o pessoal que a informação não chega, né, lá, mas por outro lado tem uma aversão de mudanças, com relação às mudanças, que é assim, isso não vai funcionar, né? Isso aí não vai funcionar, porque sempre foi assim, desse jeito, né? Daqui a pouco eu quero ouvir de vocês dois sobre posicionamento, que eu acho que é muito importante, mas antes disso, nós vamos deixar um recado aqui da Saga Nissan. Você que busca desempenho, conforto incomparável, a Saga Nissan tem o carro perfeito para você. A Carol acho que é a melhor pessoa para falar da Saga Nissan, né? O coração bate lá. Coração Somos bate lá, filhos. né, Carol? Qual que você prefere, o Kicks ou a nova Frontier? Nossa, difícil, hein? São categorias Você, diferentes, Joyce? experiências Frontier? diferentes. Frontier e você? Eu vou ter que ficar com o meu Kicks, né? Vai ter que Ué. ficar com seu Kicks. Você já tem o Kicks, Já né? tem o Tá na Kicks. hora Já de tem. trocar agora, ó. Falar com o Augusto e Ajuda trocar. aí, viu? Porque tá difícil. O Augusto, Então vou no centro, tá? faz um... Você vai no centro? Eu vou no top. E Fábio, você vai no qual? Caminhonete. Ei, vocês dois tá... Mas a Frontier Eu acho que eles têm ainda, mais a né? cara de agro, né? Os caras Ainda mais agora que fazendeiros. eu já fiquei sabendo que a garantia, a única marca que dá a garantia de 6 anos agora em É caminhonete mesmo? é a Frontier, a Nissan. Olha isso aí, Se bem gente. que o Rodolfo fez a propaganda e eu gosto muito dele, né? Como cantor. Então, eu comecei a ver a caminhonete com outro olhar. Olha só, Diferente. Gente, ó, olha só. a Nayane tá olhando com outro olhar. Você precisa também olhar com outro olhar. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com Augusto, que ele vai fazer um precinho especial para você. Gente, a torta tá maravilhosa. Você gostou do look, Juvencio? Você usa de vez em Muita, quando a camisa polo? Uso sim, claro. Ó, quando você quiser comprar uma camisa polo igual a essa, você vai falar com a Mamute Marcas. Vou deixar o Instagram aqui disponível, QR Code, pra você dar uma mudada no visual. Com certeza, Josimar. E a cor tá Você bem viu a cor? alinhada ao Parece que a gente com o bolo, né? parece com que a- a gente tinha combinado, eu, Tá na você, paleta. tom azul. Tá na paleta. Ah, Boa. tem mais um parceiro nosso. Eu vi que você chegou, deu uma olhada na caneca, gostou. Sim. Sabe quem produz essa comunicação visual da caneca, que está na tela, logomarca, as capinhas que vão para o Instagram, para o YouTube? É a Empreendex. A Empreendex que cuida da nossa comunicação visual. Então, se você estiver precisando, Juvencio, fazer É um sempre material bom. lá na sua empresa, Me manda você o- também, Carol, Me manda o contato. Pode já deixar. vai ficar disponível aqui o QR Code na tela. Empreendex. Grave esse nome. Você também, viu, Nayane? Procure a Fabiana. pra Pode fazer deixar. um precinho legal Achei que pra você tinha me você. esquecido, né? Eu falei, não, deve ser porque eu tô claro do que não. lado, né? Então, tá bom. Tá desculpado. Jamais. Juvencio, você estava falando aí, entrar na parte de propósito. Vamos lá. Então, além de... Você estava falando de propósito e eu disse que queria ouvir vocês dois falar de posicionamento. Porque para ter um bom plano estratégico, tem que saber o seu posicionamento no mercado. Isso Né? aí. Sim, Começar com você, Carol. posicionamento. Então, o posicionamento ele tá muito de encontro com o propósito, né? O que você prega de propósito de vida, que eu não acredito, essa é uma opinião minha, eu não acredito que você tem dois ambientes, o profissional e o pessoal. Eu acho que você é o pessoal dentro do profissional. Eu também penso a mesma coisa. Não tem como ser duas pessoas, né? Então, os seus valores, os seus contextos, eles vão estar enraigados ali. E se o seu propósito não estiver de acordo com o que a empresa busca, não vai fazer sentido. Então, eu acho que Perfeito. essa palavra tem muita conexão, sabe? Eu acho que é o princípio de tudo. É isso mesmo. E você, Juvencio? Então, eu quero pegar um gancho no que a Carol falou, né? Assim, Você lembra que eu falei pra você que a Carol dá aula, né? Ela Não. dá aula? Não, que isso. Eu só tô absorvendo o conhecimento. Estou com mestres aqui Né? aprendendo. Mas tem uma questão aí que é o fit cultural, né, Carol? Assim, Sim. é preciso entender que o fit cultural, ele serve para a empresa avaliar o funcionário, mas o funcionário avaliar a Perfeito. empresa também, né? E algumas pessoas têm feito isso, né? Por isso que não estão tolerando muita coisa a mais, né? Não é isso que eu quero mais para minha vida, né? Então esse posicionamento, esse propósito que nós estamos comentando aqui, e tem tudo a ver e é um questionamento que tem sido feito com bastante frequência. Mas quando a gente traz para o mundo da estratégia, Josimar, o posicionamento é fundamental e é uma das causas por que as estratégias falham. Na alta cúpula é muito difícil ela decidir o que ela quer ser, né?
ela quer lucro ou ela quer volume? Sabe? Ela quer qualidade ou ela quer volume? Essas decisões lá no topo, né? O CEO, o presidente da companhia, o corpo de diretores, né? Ela é difícil porque normalmente se quer tudo, né? Eu quero volume, eu quero o maior lucro possível e a gente sabe que isso é uma dificuldade enorme, né? Você não vai conseguir, ou você vai ter uma coisa ou vai ter outra. Vai ter outra. Virou momentos. O pior disso é que a empresa perde um pouco a identidade, sabe, Josimar? O que ela é para o cliente? Eu vou dar um exemplo. Existem 3 tipos de posicionamento estratégico. O primeiro deles é por qualidade, tá claro isso. O segundo é por preço. Então vamos olhar... Seria estratégia de preço e estratégia de valor. E o terceiro é o enfoque, num dos dois. Ou foco na qualidade ou foco em preço. Quem diz isso é o papa da estratégia, que é o Michael Porter. Então vamos lá, vamos olhar para bolos, né? Você concorda que tem aquele bolinho que a gente compra na padaria, 10, 15 reais? Aquele cara está preocupado com qualidade? Não. Nem sempre. Ele está preocupado mais com volume, ele precisa vender volume. Então o posicionamento dele estratégico, aquilo que vai mover aquela companhia, é para fazer volume. Mas Juvencio, nós temos... E ele cobra 15 reais. Mas nós temos bolo de 30, 40, 50 reais. Pessoas que são focadas em bolo, né? Que vão usar ingredientes especiais, tem um sabor diferenciado. E a gente vai lá e compra esse bolo também. Sim. Né? Por que a gente compra esse bolo e paga mais caro 3, 4 vezes? Porque ele está focado em qualidade. Perfeito. Então, se a gente trouxer isso para bolo, a gente encontra esse tipo de posicionamento que você falou. Mas se a gente trouxer para celular, por exemplo, a Apple está posicionada em qualidade ou preço? Qualidade, com certeza. E a Samsung? Preço. Né? Tanto é que a Samsung tem uma variedade muito maior de aparelhos, né? E ela está mais voltada a volume. Entende? Então, é muito claro pra gente. A Samsung tem aparelhos ótimos? Claro que tem. Às vezes até melhores do que o iPhone. Na verdade, né? a Apple sempre compra tecnologia da Samsung, né? Só que a Samsung não consegue se posicionar como a Apple, né? Exatamente, mas ela não quer porque mas ela não quer porque ela já está posicionada como preço, volume. Então é importante que as empresas se posicionem, né? Se posicionem. O que eu quero de fato ser. E tem uma identidade, né? E tem uma identidade, porque senão ela cai na vala comum, né? O cliente do outro lado não decide. O que ela não entende o que ela quer. Então a maior dificuldade está ali no início. O que a diretoria, a organização, né, quer ser quando crescer, né? É o ponto fundamental. E a partir disso é o desdobramento, Josimar. E você falou uma coisa engraçada, eu que estou mais no campo dos micro, do pequeno, eu percebo que às vezes tem gente que faz isso até sem saber que isso é um plano estratégico. Tem pessoas que às vezes é de personalidade, ele cria um produto de qualidade, ele não mexe no preço, ele vende, ele se posiciona e acaba se transformando numa marca, acaba fazendo um branding sem perceber. É natural, se você for lembrar aqui da região que você mora, é o melhor pão de queijo, o melhor pãozinho, que às vezes você abre mão de ir em outro local, mas você fica na fila, às vezes não tem nem a estrutura que você gosta, mas ele, sem perceber, ele está posicionado na estratégia de valor. A gente vê isso o tempo todo, né, Juvencio? O tempo todo. Dá para escrever um plano estratégico mais detalhado para um pequeno, Juvencio? Colocar isso na consciência dele? Claro que dá, Josimar. É possível fazer um planejamento estratégico para o pequeno, para o médio, assim como a gente faz para a grande organização, né? É claro que talvez em função da complexidade, a complexidade seja menor para uma microempresa, né? Não tem tantos departamentos, né? Sim. Então a complexidade é menor, mas dá para estruturar um plano para que ele possa pegar aquelas intuições que ele tem e ver se aquilo corresponde aos fatos e dados. Né? Não dá mais pra gente, sabe, igual fazia quando era criança, né? O vento, ver para onde o vento está tocando, né? Lembra disso? Eu te fiz essa pergunta porque é difícil você conscientizar. A Nayane também vive isso com médias empresas. Você conscientizar o empresário de que se ele faz um plano estratégico bonitinho,
e define aonde ele quer chegar, ele precisa do time. Para você ter um bom time, você tem que investir mais, tem que pagar mais, tem que treinar geralmente melhor. Não tem a mão de obra. E a maioria do empresário vem pensando igual os diretores de grandes empresas, igual você disse, tá sempre pensando ali no hoje. Quanto que eu vou ganhar hoje? Eu vou ter que abrir mão disso aqui para chegar nesse objetivo? Essa conscientização que eu vejo aqui no meu espectro de pequenas empresas, que é o maior desafio. Você deve ver um pouco isso também, né? Exatamente. E outra coisa também, é a questão do planejamento, sem a mentalidade formada, também não adianta. Porque se tem uma mudança, vai frustrar ele. Cara, eu planejei, parei meu tempo, vim aqui, escrevi tudo e não deu certo. Perdi tempo, perdi isso, perdi aquilo. Não adiantou nada, nada, a mão de obra. Então, o primeiro passo é o consciente. Ele tem que mudar a mentalidade dele, tem que ver o que o grande faz, para ele começar a fazer igual. Aí eu acho que começa a ter um norte, ter um caminho mais definido. Às vezes também precisa de ter um alinhamento, né, Juvencio? Em que momento que faz esse alinhamento? Você que trabalha com empresas maiores, Muito quinzenal, semanal, como é que é feito? O que ocorre? Quando a gente fala de planejamento estratégico, ele é um organismo vivo, né? Sim. Principalmente em tempos de mudanças, como esse que nós vivemos. E as pessoas têm essa noção, né? Fiz um plano e agora vou seguir ele. Não é bem assim mais, né? No passado a gente fazia planejamento, era comum ver, né? Ou quem é resistente ao plano, quando você precisa alterar, ele fala, aí, tá vendo? Esse plano seu aí não vale pra nada. Eu já ouvi isso de cliente. Ele invalida o seu plano. Fiz, porque ele nunca vai funcionar. Por isso que eu nunca contratei consultoria. Falta um pouco de alcance, né? Porque o cenário muda, você tem que mudar o plano. Eu dizia que no passado a gente falava assim, um planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Era muito comum ouvir isso. Os próximos 5 anos. Planejamento estratégico hoje ele tem que ser revisto a cada trimestre, né? Curto, médio, Num longo ciclo prazo, PDCA, Josimar, onde eu planejo, executo, checo se funcionou e se não funcionou eu ajo novamente e volto todo o ciclo. Revisando, né? A cada 3 meses a gente precisa fazer isso, entende? Para quê? Para que você tenha... Precisa ter bons indicadores também, né, João? Tá bem Claro. ajustados os indicadores. Por que as estratégias deixam de se alinhar, né? Como é que a gente percebe que uma empresa não está alinhada com o seu planejamento estratégico? Eu vou dar um exemplo. Percebe que a empresa ela tem um ramp-up, né? Ela vai crescendo e chega um momento que ela começa naquela ideia do serrote. Um mês eu bato meta, outro mês eu não bato meta. Um mês eu bato meta, outro mês eu não bato meta. E assim vai. O que aconteceu aí, Josimar? Um desalinhamento da estratégia com o mercado. Perfeito. Né? Quem é o mercado? É o cliente. Quem representa o cliente? O comercial. É o comercial que representa o cliente. E aí você tem que ouvir a turma do marketing e do comercial. O marketing no estratégico, né, e o Sim. comercial ali no operacional. Você tem que ouvir as duas pontas. as duas pontas. Então, o desalinhamento ocorre nesse momento, onde há uma desconexão entre o plano e o mercado. Mas aí pouco se ouve a área comercial na maioria das empresas. Né? Esse é o problema. Eu acho que uma outra área que vem crescendo muito e que mudou muito o posicionamento é a área de tecnologia dentro de uma empresa. Principalmente quando a gente fala aí de médio a grande empresa. Porque a área de tecnologia hoje ela não cuida mais só do TI, do conserto do notebook. Não. Ela faz exatamente esse mapeamento de dados, de lead, do tráfego, do cliente que ele precisa atingir em conjunto com o marketing. Porque quando você tem essas informações, o seu risco de não ser efetivo, ele vai ser menor. Porque você está trabalhando com dados. E hoje em dia, e aí quando a gente traz isso para o micro, isso que a Nayane falou é muito importante. Se o micro pensar como micro, ele vai continuar micro. Vai continuar micro. Agora, se o micro estiver disponível, aberto, ser flexível, entender o que o concorrente dele faz e buscar entregar além, ele pode ter planilha de Excel, mas ele vai ter dados que são coerentes com o mercado. E ele vai ser claro para ele os índices que ele precisa alcançar. Então, independente do tamanho, porque toda grande empresa começou de uma pequena. Começou de um profissional que era ousado, né, que falou, eu vou arriscar, vou fazer, vou acontecer. Então, eu acho que essa área de tecnologia, de dados, de lead, de mapear quem é o cliente, qual o nicho, o que eu tenho de custo, o que eu tenho disponível para ferramenta,
É muito importante. Então, hoje o TI tem mudado muito esse comportamento diário. E quando o Juvencio fala de plano estratégico, que ele é um organismo vivo, ele tem que estimular isso em todos os setores, principalmente no marketing. Você me falou de lead e me fez lembrar de uma coisa. Toda nomenclatura nova ou ferramenta que chega, o mercado demora a receber e de repente ele se acomoda com aquilo ali. Eu vejo que tem muita gente acomodada com o lead. Não, eu preciso de lead, eu preciso de lead, eu preciso de lead. Você esquece que o cliente ele é igual quando você está numa pescaria. Você joga uma isca, o peixe acostumou com ela, ele não vem mais naquela isca. Não. E nós somos o peixe. Sim. Então, se você está jogando a mesma isca, está todo mundo jogando a mesma isca, principalmente na rede social, o que o algoritmo vai fazer? O algoritmo vai bloquear. E aí, às vezes, você está queimando verba. Esses dias eu estava falando com um colega meu, diretor de uma empresa, e o cara só falando em lead, isso e aquilo. E eu comecei a fazer perguntas. Quem é a sua persona? Qual que é a dor do seu cliente? Eu falei, você está falando tudo muito robótico, está parecendo um chat GPT. E aí você esquece que uma empresa como a sua, que está sempre crescendo, ela tem que entender o seguinte: ou eu sou puxado pelo bonde, ou eu puxo o bonde, para falar numa linguagem simples. Sim. Se eu fico paralisado aqui, vai chegar alguém e vai vir, e eu estou sempre aqui atrás no mercado, porque ele está mudando o tempo todo. Antes da pandemia, falava-se em lead, poucas pessoas tinham conhecimento disso. Hoje está todo mundo na internet. Até o custo por aquisição, custo por visualização, ele subiu muito. Então, quem está ali por trás tem que entender que em todos os setores você tem que estar dando uma cutucada. Olha, agora está todo mundo trabalhando com lead. Todos os nossos concorrentes têm leads, todos os nossos concorrentes estão na rede social. O que mais que a gente pode fazer que esse pessoal não está fazendo? Tem sempre algo novo que você pode fazer. Josimar, uma coisa que você falou e eu acho que merece ser ressaltada aqui, né? A questão é que às vezes, por que esse fenômeno ocorre, né? Faça o que todo mundo está fazendo. É porque o olhar muitas vezes está no concorrente. Isso. A gente está olhando errado. É o que Errado. o concorrente está fazendo. Quando a gente deveria estar olhando a necessidade do cliente. Porque aí eu faço diferente. Por que as empresas que são bem-sucedidas... Elas olham um pouco para o concorrente. Elas olham um pouco para o concorrente. Não tem tempo, né? Quem é que pediu o iPhone, gente? Eu vim da época do BlackBerry, estava ótimo o BlackBerry. Estava sensacional. Era líder de mercado. Não, Juvencio, imagina se o Steve Jobs fosse fazer uma pesquisa perguntando às pessoas o que elas queriam. Ninguém nem sabia que tinha essa possibilidade. Josimar, se ele tivesse olhado o concorrente, ele tinha criado um outro BlackBerry, porque era o líder de mercado. Sim. Aí ele disse, não. O nosso cliente, ele quer fazer tudo com uma mão, com o dedo aqui, ó. E o BlackBerry, você usava os dois, né? Largo, era muito largo. Largo, você tinha que usar assim. E aí, esse é o ponto fundamental. Não, e até então, celular a gente utilizava para ligar. Era um telefone, né? Hoje é um órgão. Depois dele, ele virou uma coisa que a gente morre se ficar sem. Você sair de casa, esquecer o celular, parece que tá faltando alguma coisa. Então, eu acho que você deu um exemplo fantástico. Eu acho que organização tem que pensar dessa forma. Não é que você não tem que olhar para o concorrente, mas é melhor você olhar mais para o seu cliente final do que só ficar olhando o concorrente, porque você vai estar sempre fazendo o que está chegando no mercado. Perfeito. E talvez o cliente não está nem importando com aquilo, está sendo mais um, e é por isso que você não está saindo do lugar, você está gastando já tá dinheiro. Acostumado com a isca, né? Está acostumado com a isca. Mas só concluindo, além da gente não olhar só o concorrente, a gente também tem que entender que o marketing da empresa e o comercial, eles também não são concorrentes, eles são aliados. Hoje o que a gente vê dentro das empresas é o marketing, é como se fosse a parte da empresa, como se fosse algo, como se fosse uma cadeia secundária. Sempre e teve não uma rixa, né, Juvencio? Então, assim, comercial. eles têm que andar em sincronia, eles têm que entender que um complementa o outro, é o motor e o combustível. Você sabe por que isso ocorre? Na maioria das empresas, o marketing está vendo a longo prazo. Então, ele está traçando a estratégia no longo prazo. Só que o comercial, nós que militamos aqui, eu costumo dizer nas trincheiras do comercial, né? A gente olha o quê? O curto prazo. Esse mês. Mas é porque a gente é resultado esse imediato. Mês. Resultado imediato. Será que eu fiquei sozinho na mesa agora? E você, Adoro trabalhar com então, como é que a gente une essas duas visões, né? Porque são duas forças muito fortes. Uma olhando para o curto prazo, o mês, e a outra o dia, médio. E o outro olhando médio e longo prazo, né? A estratégia que vai desenvolver.
E aí aquele famoso atrito, né, Josimar? A campanha não funciona, eles também não perguntaram pra gente, né? Mas eu acho que os dois têm que ceder um pouquinho. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, que é do comercial. E eu falei assim, cara, a gente entrou nesse assunto, eu falei assim, eu tô vendo muito campanha da sua empresa só chamada pra ação o tempo inteiro. Cadê a estratégia de marketing? E aí eu vejo que o pensamento dele é igual o que você está dizendo, e é a função dele. E eu falei assim, acho que está precisando você sentar mais junto com a equipe de marketing. Não que a sua estratégia não esteja funcionando, mas você está todo dia ali chamando para ação. Cadê os estímulos? Você parou para pensar o que o cliente está querendo agora no momento? Então eu acho que se o marketing cede um pouquinho, entende que o comercial precisa entregar resultado rápido, porque é ele que traz o dinheiro para a empresa, e o comercial entende o seguinte, para eu manter o dinheiro na empresa, eu preciso do marketing. É isso aí. Se os dois entender, o que está faltando em muitas organizações? É estudar a função do outro. Eu preciso ter um pouquinho do conceito de marketing e um pouquinho do comercial, porque senão eu vou estar sempre julgando ele e não vou entender o meu lugar. Eu acho que não é nem essa parte de entender a função do outro. Eu acho que é fazer a estrutura participativa. Os dois se unir e fazer a projeção dentro do mês. Perfeito. E um explicando a visão do outro. Isso que você falou. Isso não ocorre. Hoje em dia, quando tem a programação do marketing, o comercial nem fica sabendo. Roda a campanha sem comercial saber. Sim. Às vezes, quem deu a sugestão foi o dono da empresa, que mal vai na empresa, que não está lidando todos os dias com os clientes, não vai saber também. E eles não respondem para o comercial, eles respondem para o dono da empresa, que foi quem contratou. Sabe um segmento que faz isso com maestria? Não é porque eu passei por lá, mas é o segmento de concessionária. A concessionária... Eles trabalham juntos, né? Não, mas é assim, é junto mesmo. Ele lança a campanha mensal e ele tem um volume que ele tem que entregar no mês. E ele, para ele, vem um enxoval de imagens, do digital que precisa ser trabalhado. Automaticamente o comercial e o marketing grudam mãos e executam na mesma velocidade. E tanto é que quando você deu um excelente exemplo. Quando você vê campanhas de concessionária no Instagram, redes sociais, você pode observar que são as mesmas mensagens, está todo o time engajado. Todo mundo alinhado, né? Conversando, né? Assumindo uma Mas você acha que pelo marketing ser próprio, tem essa diferença? Com toda certeza, também. Porque geralmente o micro e o médio, ele terceiriza. E a agência cuida de quantas mil empresas? Perfeito. Então, como que ela disponibiliza tanto tempo para entender o comercial daquela empresa? Então, você como tinha um marketing interno, sim, eu acho que a eficácia é muito maior. Mas o que é importante também? Não só o marketing, o endomarketing. E ele vai fazer esse caminho do marketing. Porque quando você tem ele dentro do seu DP, do seu RH, e você comunica, as informações ficam claras, você vai comprar a ideia do marketing. Eu falo muito pro meu time o seguinte, nós somos comerciais, mas eu falo para eles, façam as pazes com o operacional. O operacional vai te ajudar. O operacional, quando eu digo marketing, RH, financeiro, claro, DP... As áreas de apoio, pernas, né? Porque são os back-offices que a gente precisa dentro da operação. Você vai gastar menos energia e você vai ser mais assertivo na sua execução. Então, faça as pazes. Talento comercial, quem é comercial já nasce com ele pronto. Mas você tem que desenvolver a habilidade operacional. Porque senão você vai ficar perdido. Para unir essas duas visões, né? Curto prazo, longo prazo, né? É a palavrinha mágica, é cooperação, né? Sim. O problema é que, seja nas grandes e médias organizações, isso é muito difícil, porque às vezes o marketing se fecha na sua sala e define as suas campanhas. Verdade. E o comercial não é envolvido, não faz essa ponte. Então é preciso fazer isso que você comentou, Josimar. Cada um ceder um pouquinho, cooperar, para que as coisas estejam mais alinhadas nesse momento. Porque para ter união, primeiro você tem que reconhecer a importância do outro. Porque se eu já chego para a reunião querendo competir, eu vejo muito isso em empresa. Quando eu chego em empresa, o comercial, que já é natural da venda, ele quer mostrar aquilo ali, ou o comercial quer competir com o pessoal do marketing. Eu falo, gente, tá tudo errado. São expertise. Vocês têm que trabalhar junto. Tem que trabalhar junto. Não funciona. É isso mesmo. Juvencio, e as competências, definir as competências também é muito importante, né? Essa é pesada. Do novo profissional, Do profissional? Eu falo da empresa. Quais são as minhas competências? Depois a gente fala do profissional. Vamos primeiro pela empresa. Do profissional a gente deixa pra Carol. A Carol é grande especialista.
Josimar, é a pedra fundamental, né? É o que ela pretende ser, sabe? Definir essas competências é a pedra fundamental. E aí, de novo, né, que tem muito a ver com a estratégia, com o posicionamento estratégico dela, o que ela quer ser, como é que ela quer se diferenciar, né? E isso não fica muito claro lá na cúpula da empresa. Às vezes eles querem tudo, né? Como eu disse agora há pouco. E aí querem tudo e o pior, não passam para baixo, né? Sim. Não passa lá para a parte operacional. E aí essa estratégia não chega lá. Né? Tem uma parábola que é assim, ó, define-se a estratégia do corporativo e por que não chega lá na execução, onde falha, né, a estratégia. É porque cada um vê só uma parte da estratégia. Tem uma parábola do elefante, não sei se você já ouviu. Na Índia, levaram um animal novo para um vilarejo. Uhum. E aí colocaram, era um vilarejo que só tinham cegos. E aí cada cego foi lá identificar que animal era esse. Então o primeiro cego chegou na tromba. E aí disse que aquele animal era uma grande cobra. O outro chegou na pata. E aí disse que aquele animal era uma parede, porque ele bateu ali na pata do elefante. O outro chegou no rabo do elefante, né? O rabinho do elefante ali achou que era uma corda. Assim é a estratégia também. Cada departamento só vê uma parte da estratégia. E aí, por isso que não entende muitas vezes. Ele não viu o todo, né? Por quê? Faltou cooperação, faltou alinhamento, etc, etc. Juvencio, o que eu acho engraçado é que tem empresas que têm missão e visão muito bem escrito, muito bonito no papel, para você consultar na internet. Mas na prática, você tem dificuldade de materializar aquilo. Perfeito. E tem outras que nem difunde muito, mas é muito claro no nosso consciente, igual a gente citou a Apple. Por que acontece esse disparate tão grande, Juvencio? Entra muito na cultura organizacional, no endomarketing? Onde você acha que peca? Eu acho que peca, sim, naquilo que a gente ouve em casa, sabe? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eu ia pegar Então, essa frase. Você tá roubando as frases da Mariana. Então, desculpa. Porque essa é da roça, né? Então, assim, essa aí é padrão. É padrão, Você né? nasce, é a primeira frase que você aprende a falar. É isso. O exemplo arrasta. Então, por que há essa dissonância, né? O que está escrito com a prática? Porque exatamente isso, não é praticado. Você olha e fala, não, está falando aqui, queremos ser o líder, aí você olha, não tem atitude de líder, não tem preocupação com as pessoas, não tem, né? Tudo está ao contrário da visão e da missão da companhia. Você vive que prega, né? Isso aí. A competência individual, vou passar a bomba para você. Não, vocês vão colaborar comigo, claro. Aí Competência você- individual, você, Nayane, vamos começar por você. Como que você trabalha isso? Competência, a gente falou competência da empresa, definir quais são as competências. Sim. E no profissional? Primeiro ponto, para você definir uma competência, para você avaliar essa competência, você tem que ter claro o objetivo daquele cargo. Se você tem ali mapeado o objetivo daquele cargo, as competências que se exige, você vai fazer um bom processo de recrutamento e seleção. E aí, as maiorias das empresas, das organizações, falham nesse processo de recrutamento e seleção. Porque todo gestor vai chegar lá no RH e vai dizer, eu preciso para ontem Isso. alguém para assumir essa cadeira. Isso aí. Porque eu tô com demanda, eu não tenho braço, não são essas frases? A visão de padrões? curto prazo, né? Curto prazo, É é senso mês. de urgência absurdo. E o RH se desdobra e lança informação nas redes e todos os canais de ferramentas que tem para poder divulgar esse currículo. E vão chegando pessoas. Vai chegar um momento que aquela competência nenhuma pessoa vai enquadrar, mas o RH precisa fechar aquela vaga. As pessoas vêm. E aí é difícil você desenvolver alguém que não tem o talento para isso. E às vezes você nem tem tempo para desenvolver, Você não tem né? tempo. Você não vai ter tempo, talvez você não vai ter ferramenta, talvez a cultura da empresa não vai permitir que você faça esse processo de capacitação, que é uma falha muito grande dentro das corporações. Precisa ter processo de capacitação, e capacitação tem que acontecer constantemente, tem que ser uma reciclagem de fato. Não é um momento só de união e fazer oba-oba e fazer dinâmicas de grupo, é um momento que precisa replicar. Capacitação é uma coisa que tem que ter constantemente. Mas para quando você tem claro isso e você tem um bom processo seletivo de recrutamento e seleção, fica mais fácil você entregar essa competência.
Porque aí você vai ajustando de acordo com a cultura da empresa. Esse funcionário, para essa vaga, nós precisamos de um executor e um comunicador. Ele tem todas as habilidades ali disponíveis. Mas ele é um ser humano. Vai chegar uma hora que uma habilidade ou outra vai falhar. Ou o que a empresa prega de propósito não vai fazer sentido com o propósito dele. E aí é onde está o líder que tem que ir fortemente acompanhando nesse processo de execução e entregando essa competência. Mas a competência, assim como o planejamento estratégico, ela tem que ser constantemente revista. Constantemente. Fala pra você que ela dá aula. Não, Fantástico. Gente, gestão. Não, muito E bom. você, Nayane, Muito bom. qual que é a sua opinião? Eu concordo plenamente com a Carol. Por exemplo, hoje eu vejo a questão de contratação igual você vai atrás de um cliente. Você vai vender um produto para um cliente. Às vezes você pega 50 leads. De 50 leads, você fecha o quê? 4, 5 vendas. Então, na contratação, eu acho que é a mesma coisa. É a mesma pescagem. Então, Verdade. como que faço uma entrevista com 10 pessoas para 2, 3 vagas? Pode ter certeza que as habilidades elas não vão estar encaixadas. Alguma coisa vai destoar. Então, eu acho que o processo de seleção ele tem que ser mais amplo, ele tem que ser mais trabalhoso mesmo, ele tem que ser mais antecipado. Antecipado. Então, a parte de já trabalhar no Base de currículos. Exatamente. Então, eu acho que tudo que é muito rápido é muito ineficiente, é muito raro ser eficiente. Verdade. Então, E é assim, importante que a gente avalie que dentro dessas competências a gente precisa ter perfis diferentes. Perfeito. E outra, não pode ter perfis Iguais. Iguais. Porque se Exatamente. você tiver todos os comunicadores e não tiver o executor, o seu processo operacional vai falhar. Complicou. Não, e sem falar que você pega o currículo, você entrevista, você tem quase certeza que aquela pessoa se encaixa dentro do que você tá ali. Só que quando o grau de experiência que ela tem, às vezes não se encaixa com o da empresa. Pode ser a mesma função, mas são detalhes diferentes, metodologia diferente, aprendizado diferente, sistema diferente, pessoas diferentes. Então já tem esse risco dela não se adaptar ao seu ambiente. E se Então, você me der um gancho em relação a isso, por que as pessoas não se adaptam, né? A gente participa do processo ali todo, né? Você faz... Ele estava alinhado com as competências e não se adapta. Tem a ver com fit cultural, que a gente ouve falar, mas na prática é difícil aplicar. É preciso entender que cada empresa tem um jeito de fazer. Esse jeito de fazer chama cultura. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa super comunicativa, num ambiente formal, não vai funcionar. O que é um ambiente formal? Uma empresa de origem alemã, por exemplo. Formalidade. Bom dia, Carol, tudo bem? Como você está? Isso no e-mail. Se você for para uma empresa espanhola, vai ter ali xingamentos logo no início, né? Sim. Mas é cultura, é fit cultural. O formal não vai se adaptar numa empresa espanhola e o alegre demais não vai funcionar na empresa formal. Então, fit cultural, gente, é super importante, né? E tem a ver também com a região, por exemplo. Por que não vemos tantos executivos do Nordeste, no Sul e no Sudeste? Não existem pessoas boas lá? Existe. Muito boas, muito bem preparadas. Mas o que acontece? A comunicação lá é muito direta. Aí desce para o Sul e para o Sudeste, é uma comunicação formal, robusta, não bate, aí não dá fit cultural. Eu me recordo Perfeito. bem que eu tive uma experiência como essa, eu chegava lá, você pensava que você ia ficar 1 ou 2 horas na reunião, o que você precisa? Preciso disso? Ah, tá bom, posso, não posso. Muito... Então é preciso estar atento a isso. Às vezes eu pego a lista de competências, está tudo show, né? E por que não funciona? Às vezes não dá fit cultural, né? Tem empresa, você pega uma empresa americana, por exemplo, ela está no foco no resultado, total. Entregou a meta, né? Tá tudo certo. E eu tive essa experiência. Eu trabalhei numa empresa americana que era isso. Você entregou o resultado, vai para a praia, né? Vai para a praia. Trabalhei numa empresa de origem inglesa, que assim, que legal que você fez esse resultado. Agora me diz como. Não adianta só fazer, tem que falar como. Não, como você fez. Entende? Então, a gente precisa estar antenado em relação a isso, sabe, Carol? É isso que no fim do dia faz com que as pessoas saiam das organizações ou não se adaptem. Juvencio, fizemos o plano estratégico, passamos por todas as partes aí.
E agora, como comunicar isso? Como fazer um plano de comunicação entre a organização inteira que seja funcional? Papel fundamental do líder. O líder, seja o líder institucional, seja o líder mediano, né? Então, do presidente ao supervisor, tem que comunicar o tempo todo. O tempo todo. Por que que as estratégias falham? Um dos motivos, a gente falou isso agora há pouco, não chega lá na ponta, na execução, Josimar. Por que que não chega? Não chega a comunicação. Se definiu tudo certinho lá, né? Eles entenderam qual é o posicionamento, definiram um plano estratégico e falhou na comunicação, não vai executar, cara. Você chega numa área comercial, por exemplo, né? Essa que nós estamos militando, e aí a área comercial não sabe o diferencial competitivo, por exemplo. Não sabe para onde está indo, por que desses movimentos. E quando você não entende, Josimar, você não segue. Verdade. Aí o ser humano que já tem aversão à mudança, diferente, né, de você, é natural, é intrínseco nosso, né, não querer mudar, tá quentinho aqui. Eu falo, Josimar, esse plano seu não vai funcionar, não é? É mais fácil falar que não vai funcionar. Não vai funcionar, você vai mudar minhas coisas, vai pôr o copo para cá, isso para lá. Eu não entendi o porquê da mudança. Aí é gestão de mudança, né, gente? Por que que as pessoas têm dificuldade de aceitar mudanças? É porque o líder falha em comunicar o que que aquela mudança vai fazer. Quais são os benefícios da mudança? Deixa eu ver, você falou isso aí me fez lembrar uma visita técnica que eu fui fazer no Grupo Votorantim, numa unidade do Grupo Votorantim, há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Eu achei muito interessante o formato de trabalho deles. Primeiro eu sentei com quem cuidava da área de desenvolvimento humano, na área da Carol, e eu cheguei já querendo fazer questionamentos, porque eu já achei diferente. O diretor, o cargo mais alto, ninguém tinha trajes diferentes, todo mundo utilizava o mesmo traje. Bota, a mesma camiseta, o mesmo estilo. Do diretor ao de desenvolvimento humano, almoçava no mesmo local. Legal. Então você tinha aquele contato, e ele foi mostrar para mim os indicadores que ele monitorava. Ali foi uma das poucas organizações que eu vi a minha faculdade na prática, na época. Não sei se ainda é hoje em dia, Sim. né? O Grupo Votorantim ainda está desse jeito. Mas ali eu entendi por que ele é grande e continua crescendo. Porque, assim, era um trabalho incrível, Juvencio. Eu achei muito interessante. Não estou dizendo que para funcionar tem que fazer isso. Mas chega, né? Mas chega. Chega lá na ponta. Todo mundo tá junto. Você viu o diretor almoçando ali, a pessoa tá próximo. Ele se sente mais à vontade para colocar em prática uma estratégia que você definiu. Isso aí. Não, meu chefe está aqui junto comigo. Ele usa a bota igual eu. Ele usa a mesma camisa que eu utilizo. Tem uma de barreira igualdade, de Ele não né? tem aquela barreira de terno que ele chega da pastinha só na sala dele, fechadinho ali. Eu não posso chegar perto do chefe. Se ele entrou no elevador, eu não posso entrar no elevador. Entendeu? E eu achei muito legal essa... É papel do líder, sabe, Josimar? Seja em que estágio esteja, né? Na média gestão, na alta gestão, na parte operacional, líder de operação, né? Comunicar o tempo todo a estratégia. Comunicar o tempo todo para onde vamos. E de maneira clara, né? Sim. Por favor, porque eu digo muito isso pro meu time. O óbvio nem sempre é o que é óbvio para mim não é óbvio para mais. Ah, perfeito. Porque eu tô dentro daquela expertise, mas ela tá em outro cenário, em outro olhar. Ou o que é fácil para mim é difícil para alguém, né? Nós somos muito técnicos, muito técnicos. Nessa empresa agora que eu iniciei, eles têm uma área de telemetria, então são leituras de dados de carros, é uma coisa de outro mundo. Eles começaram a falar uns nomes, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou leiga, me conta o que é isso. O que é isso? Detalha pra mim o que é isso, eu tô aqui começando, eu sou embrião nesse projeto. Você sabe por quê, E Carol? aí eles foram detalhando e aquilo foi clarificando na minha mente. aí. Agora você imagina eu ouvindo isso e dizendo pro meu time, olha, nós vamos colocar a telemetria, porque a gente tem que fazer isso com o câmbio. Mas você carro. também se permitiu, né? Você se Ser colocou disponível, dentro. né, pra Porque tem isso. gente que fala, não tô entendendo tudo. Não, tá tudo ótimo. E não Eu tá. não consigo. Você sabe por quê, Carol? Comunicação não é o que eu falo. É o que você entende. Isso, eu falo isso também. Entende? Então, eu publiquei pego um post planejamento esses dias estratégico, né?
com palavras lá em inglês e aí vou levar isso para o chão de fábrica, não vai funcionar. Eu tenho que traduzir isso para uma linguagem se você pega clara, os grandes comunicadores, sim. o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte fez muita gente que não gostava de pastor, não gostava do evangelho, ele é verdade. Bom passar a ter prazer pela a linguagem facilidade dele. dele de comunicar. Ele colocou uma linguagem simples, cômica, que chama a atenção de todo Do mundo. dia a dia. Do dia a dia. É. Outro que desmistificou o coach e quebrou até essas objeções, Pablo Marçal. Pablo Marçal já é aquele cara que te sacode, ele já fala direto para você, já é impactante. Então, você vê assim, são coisas que quando a gente toca nesse assunto, a gente lembra. São estilos de comunicação que são preparados para quem está ouvindo, quem está assistindo. O que esses caras fizeram? Eles não fizeram nada demais. Eles entenderam o seguinte: grau de instrução da população brasileira, muito baixo. Né? O que as pessoas consomem? Eles foram direto naquele... Eles utilizam esses exemplos o tempo todo. Você pega o Cláudio Duarte, ele está falando de coisas do seu dia a dia. Futebol, o filme que você assiste, com pitadas o de que você humor, faz no filme, né? com pitadas de humor. E aí, no final, ele coloca o conteúdo legal que você precisa de ouvir. E traz o recado. E traz o recado. Que é Então, importante. é entregar isso lá no chão de fábrica, né? Lá na parte operacional, na área comercial. Qual é o que, para onde a gente está indo? A gente está indo nessa direção por conta disso, Essa frase que você usou é perfeita. Eu publiquei esses dias uma frase sobre isso. Me questionar sobre liderança. Eu falei, liderança, se ela não souber comunicar, quem está errado não é quem escuta, é quem comunicou. Se você não souber comunicar, não é o receptor que não está entendendo, eu que não estou sabendo passar o que eu preciso passar. E ela precisa ser clara. Precisa ser claro. Agora há pouco, mais cedo, vindo para o estúdio, eu publiquei no meu Stories uma chamada em comemoração ao 20º podcast. E tinha uma pessoa que me acompanhava todos os dias nos cortes. Olha o tanto que isso é interessante. Para mim, eu tô deixando claro aonde a pessoa assiste o podcast, onde ele assiste, onde ele só ouve, né? Spotify, YouTube, o corte, etc e tal. E aí a pessoa foi, depois que eu fiz esse vídeo, falando, olha, chegou a 20º podcast, quem me acompanhou no primeiro, tô muito feliz em comemoração hoje e tal. A menina foi e mandou uma mensagem pra mim assim, aonde eu assisto o seu podcast? Olha só. Ela tava me acompanhando os cortes o tempo todo. Eu falei, Josimar, você tá pecando. No primeiro momento eu fiquei chateado, mas não é possível que ela não sabe, né? Tá sempre os links Pô, lá. Tá lá. Tá escrito, né, Mas eu Josimar? tenho que entender que as pessoas no Brasil são muito mais visuais do que leitoras. Então, eu que tô pecando. Eu tenho que fazer mais chamadas como essa que eu fiz. Quando eu fiz um videozinho falando, despertou o interesse nela em acompanhar meu podcast completo. O Josimar tá pecando nessa comunicação. Tem que entender que tem muita gente lá que é muito mais visual do que algo escrito. Então eu tenho que disponibilizar. Porque às vezes a comunicação que eu tô achando que tá perfeita, pra mim, pra muita tá gente, clara, né? lá na ponta não tá claro, não tá o objetivo. óbvio que não é pra todo mundo, né, Carol? Você entendeu? E é o que você falou. Olha, parece tão óbvio. Tanto Sim, de link que tem em todos os cortes. Clique aqui, né? Clique aqui. E não tava claro. Esse é o corte do podcast tal, link na bio. Mas não tá claro, né? Não tá claro. Você tem que tentar englobar todo o seu público, né? Sim. Vai ter uns que vai ter o entendimento, outros não. Aí a comunicação tem que ser direcional. E falando nisso, que toda vez a minha design fala, gente, ó, se inscreve, curte, compartilha, tá? Toda vez eu falo assim, manda o povo se inscrever. Eu nunca lembro de mandar o povo Olha, se tá inscrever. na hora, né? Tá na hora. Boa. Gente, eu gostei dessa parte de alinhamento. Vamos voltar só mais uma vez, fazer uma rodada aqui para vocês nesse tema, que é como alinhar marketing, vendas, estratégias e clientes. Começar por você, Nayane. Porque depois que a Carol fala, a gente não consegue falar mais nada. Não, eu acho que você foi bem inteligente agora. Eu acho que a gente já falou praticamente tudo. Eu acho que é o consentimento, é se colocar no lugar do outro e entender que não existe uma disputa de função. E ninguém sabe mais do que ninguém. Cada um é bom na sua área, na sua expertise. Então, eu acho que se tiver um consentimento e todo mundo trabalhar como um grupo mesmo e não como concorrente, o resultado já é certo. E eu acho que o cliente é o único que não pode perder com esse jogo entre o marketing e o comercial. Eu acho que os dois têm que trabalhar em benefício do cliente. Eu acho que todo o cuidado nesse relacionamento, na interpretação, Perfeito. é que o cliente não seja prejudicado em momento algum. Gilberto, Tem que ser deixa preservado você sempre. falar primeiro, que depois que a Carol falar, não precisa Não, falar É mais. melhor eu falar. Fala primeiro. É melhor eu falar.
Já tô Tem até toda a sem- razão. E pensa num negócio bem conceituado, eu vou porque tentar senão... agora. Você viu que ele deixou ela pra fechar com chave de ouro, né? Se Não, ela eu vou- Não. Eu vou tentar, vou me esforçar agora. Vamos- Como é que. Como alinhar, né? Essas visões diferentes. Como alinhar uma estratégia que, por algum motivo, está desalinhada naquele momento que eu falei, né? De serrote, momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. O primeiro ponto, Josimar, é ter uma estratégia coerente. Né? O que é coerente? É uma estratégia que faça sentido para a companhia como um todo. Não é uma estratégia para a direção, para o marketing, para o comercial. É uma estratégia da companhia. Então precisamos ter uma estratégia de fato coerente. O segundo ponto é foco no cliente. Você falou isso, né? Perfeito. É preciso entender que é o cliente que determina para onde vamos. Não adianta eu montar um produto, sei lá, nós temos aqui 4 xícaras. Todas elas poderiam servir café. Tá ótimo. Mas se a gente não tomar café, essas xícaras aqui não fizeram sentido. Então, foco no cliente é foco na necessidade do cliente. Quem é que está mais próximo do cliente nas áreas das companhias? O comercial? Direto, né? Direto. Então, é preciso dar mais voz ao comercial na hora de definir as estratégias. Porque senão, vamos falar lé com cré, né? Um entende uma coisa, o outro entende outra. Um terceiro ponto, Josimar, para alinhar essa estratégia, é ter as pessoas certas nos lugares certos. Perfeito. Né? Não adianta eu ter um vendedor no marketing com uma visão de curto prazo. O marketing é de longo prazo. Eu preciso ter pessoas adequadas. Show. Né? E aí, eu acho que um quarto ponto é não ter aversão à mudança, né? Que é o que a maioria das empresas tem. Né? É muito comum você chegar em alguma organização, você que é consultor, Josimar, sabe disso, e as pessoas falam assim, não, isso aqui sempre foi feito assim. Não muda não. Né? Não mexe, não. Não mexe, não. Não manda aquele cara Tem embora, a ver- não, que aquele ali eu não quero que mande embora. Exatamente. Não quero simplesmente assim, né? Sempre foi assim. Então, acho que com esses 4 fatores a gente consegue realinhar a estratégia, sabe? Nesses momentos de crise que algumas empresas enfrentam, né? Nós vivemos uma pandemia, um pós-pandemia e agora um pós-pós-pandemia, né? Outro momento comercial. E as empresas precisam se adaptar também a esse momento, né? Carol, jogou alto nível, você viu? Não, agora já não sei nem, não sobrou nada pra eu falar. Não sei nem o que eu falo. Vocês encheram tanto a minha bola aqui que ele já fechou o Vai lá, Pra Carol. encerrar? Tá A contigo. responsabilidade é maior por você mesmo. tá hein? Carol, os, passar pra os mim. dois já falaram bem. Uma frase que você consegue Uma matar frase. esse assunto. Gente, eu acho que tudo que eles falaram, e falaram muito bem, resume na questão da comunicação que a gente está batendo o tempo todo. É uma comunicação clara, focada no objetivo da companhia e que desça na mesma intensidade que foi elaborada. Acho que isso é Perfeito. o fator principal para dentro da corporação, para a gente poder fazer uma engrenagem funcionar, né? Porque a Base da comunicação- execução, né, Carol? Sim, Isso aí. uma comunicação clara, ela faz parte do ecossistema de uma empresa. Então, se a comunicação é correta, clara, tudo isso que eles já falaram, pessoas certas, cargo, foco no cliente, tudo vai acontecer. Porque as pessoas vão ver sentido nisso, né? E como fazer Falou um plano... bem, hein, Josimar? Falou, hein? Não, Não. Caramba. você arrasou. Caramba, hein? Mas consegui, né? Nossa, Da letra não, da foi lei, demais. mas consegui. Foi demais. gente, agora eu E quero fala com você também. de vocês o seguinte. Como fazer um plano estratégico eficiente num país instável como o nosso? Desafio, hein? Plano Começa? desculpa. Plano estratégico já é um risco, né? Você vai pensar em algo que não existe. Que se tivesse ok, você já não partiria para o plano. Então, eu ouvi um podcast esses dias, não me recordo de quem, a pessoa disse o seguinte: toda guerra, e a gente infelizmente está passando por 2 tristes guerras, mas toda guerra que surgiu, existia um plano de ação. Sim. Isso eximiu alguém de morrer? Não. Ou alguém de não ganhar? Um ganhou, o outro não. Mas existia um plano. A gente desenhou um plano para isso. Então já começa por aí, né? Acho que é um princípio. Verdade.
Verdade. Ela sempre joga pesado, né? Não, você vê que agora eu vou ter Ela que... vem preparada, Entendeu? né? Tá. Você vai ter que jogar nível Não. Neymar agora. Não, agora... Gente, tem que vir mais vezes para melhorar no meu Josimar. desempenho. É preciso entender que nós vivemos em tempos de mudanças aceleradas, né? Cada vez mais vão exigir planos das empresas que possam ser adaptados, realinhados. É muito comum a pessoa achar que um plano ele é um objeto estável, né? Que determinou aquilo e vai seguir completamente. A gente pretende seguir, mas o problema é que em algum momento há mudanças de cenário. Você falou agora há pouco. A gente estava lá com uma guerra e nem sabia que ia surgir a segunda. Já alterou. Com duas. Estamos com duas agora, né? Do nada apareceu uma segunda guerra. O que isso já alterou para as organizações? A China já está com movimentos de problemas com transporte. O mundo todo sendo A impactado. Rússia ontem, que estava preocupado só com a sua própria guerra, já o está... mundo todo impactado. E no planejamento estratégico de 2023, né, ninguém previu a guerra de Israel contra o Hamas. Né? A gente não previu. Sim. A gente não previu isso. Então é preciso se adaptar. Eu acho que a grande sacada, Josimar, pessoal, é essa questão da adaptação. Saber usar o ciclo PDCA lá que eu comentei, né? Planejou, executou, checou, funcionou, vamos seguir. Não funcionou, volta de novo, sabe? Então acho que esse é um caminho a ser perseguido. Show. Você viu aí, Carol? Verdade. Não, tô Nayana, aprendendo O que a horrores. gente fala agora, depois dessa aula dos Agora dois? tem que tomar uma água e relaxar, né? Você tem que Mas tomar assim, só eu só uma vou fazer água. um comentário. Se é ruim com planejamento, imagine sem ele. Com certeza. Se ele já causa esse alvoroço todo, imagine a ausência dele. Perfeito. Então, acho que Perfeito. resume. É isso mesmo. Verdade. De quanto em quanto tempo é o ideal revisar essas estratégias? Josimar, o momento exige uma revisão a cada trimestre. Mas só trimestre? Não, cara. De repente até mensal, porque as coisas estão, sabe, em evolução. O que não se pode é fazer um planejamento estratégico, põe debaixo do braço, Perfeito. no final do ano, Esquece, deixa né? ver. No final do ano Quero a gente colher o olha, resultado. vamos ver se funcionou ou não funcionou. Não funcionou, cara. Verdade. É preciso ter acompanhamento. Eu chamo isso de tracking, que é acompanhamento, né? Acompanhamento da estratégia, do desenvolvimento estratégico. Determinou lá as ações. O que funcionou dessas ações? Funcionou, não funcionou? Volta, né? Refaz. Porque o cenário muda o tempo todo, Josimar. Né? Então é preciso reavaliar o tempo todo. E um ponto importante no planejamento estratégico, você tem que ter um prazo, né? Para entregar aquele planejamento. Claro. Não é? Eu acho que é muito importante. Quando você define o objetivo, você desenha ali o plano e você fala o que tenho, o que precisamos, qual o prazo para execução disso. Porque você trabalha nessa margem. E se nesse Perfeito, meio Carol. termo as coisas não funcionam, a gente tem o senso de mudança de chave, né? E se eu puder complementar, quem é o responsável, né? Quem? Porque às vezes a gente fala assim, o departamento de marketing, o departamento comercial. E o departamento comercial pode ser 100 pessoas, né? Mas quem é o responsável por aquela ação? Vamos fazer a contratação. Quem é a pessoa responsável? Ponto focal, né? Isso. Está um vamos pouco... focar. É preciso olhar para quem é, né? Verdade. Quando, como... O 5W2H, né? Show. Fábio, como tá nosso tempo? Gente, para finalizar, hoje, como é um podcast especial, eu vou exigir um pouco mais de vocês. Não vou pedir só uma mensaginha final, não. Olha só. Nós vamos fazer uma rodada aqui. Cada um de vocês vai olhar para aquela câmera. Nós estamos abrindo uma empresa, uma panificadora. Investimento de R$500 mil. E nós vamos desenhar um plano estratégico. E eu gostaria que cada um de vocês passasse um pouquinho do conhecimento de vocês na montagem desse negócio e desse plano estratégico. Vamos começar com Não, você, passa Nayane. pra- Pode passa passar pra para o lá. Juvencio? Com Vou você, vou Juvencio. primeiro? Vou Vai primeiro? Primeiro É. o mestre, Não. depois a Ah, vez. que bondade. Deixa eu pegar uma base. Pode olhar para aquela câmera ali. Para aquela, né? É, porque o nosso cliente está lá. Tá lá. R$500 mil. Que responsabilidade, hein, Josimar? Pessoal, o primeiro ponto é entender
estabelecer um plano com fatos e dados. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? A gente comentou aqui. Às vezes a gente tem uma mega ideia e coloca ela em prática num lugar que não tem gente passando, né? Que tem bloqueio, que não tem lugar para estacionar. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo um empreendimento muito bacana e não tinha lugar para estacionar. Quer dizer, que cliente que chega, né? Então é usar primeiramente o plano para estabelecer, através dos fatos e dados, se aquela ideia é coerente. Se aonde eu vou montar, tem gente passando, tem público. Feito isso, principal, quem eu quero atingir, Josimar? Qual é o meu público-alvo? Eu vou direcionar as minhas comunicações para quem? A minha estratégia para quem? Né? Eu dei o exemplo aqui da loja de bolo, né? A padaria ela faz bolo para todo mundo, mas aquela loja específica de bolo ela fala com alguém, né? Com aquela, talvez, a esposa que está chegando no trabalho e quer levar um bolo de qualidade, né, para a família. Então eu preciso entender o público-alvo, quem é o seu público-alvo. E a partir disso, Josimar, aí é tudo que nós comentamos. Começa a desenhar o plano. Desenhar um plano. Tudo que nós começamos a falar aqui durante esse tempo, aqui no podcast, que é fazer o alinhamento entre as áreas e comunicar esse plano para todo mundo. Escolher pessoas certas, nos lugares certos, né? Tem uma frase que eu gosto muito do escritor, que é o Ernest Hemingway. E ele, em dado momento, ele faz uma pergunta para uma pessoa, num trecho de um livro, ele fala assim, mas quem são as pessoas que estarão com você nas trincheiras? E a pessoa fala assim, mas isso importa? E a resposta dele é assim, mais do que a própria guerra. Olha só. Né? Muito bacana. E é muito isso, a gente quando está numa empresa tem que escolher as pessoas certas, porque muitas vezes importa ter as pessoas certas mais do que a própria guerra. Perfeito. Uau. Forte. Ficou difícil, Você né? viu, Carol? Eu vou no simples agora, tá? Eu vou no simples e vou nas pessoas, que é o que me toca, né? É meu propósito. Eu acho que nós estamos falando de uma padaria. Para a gente ter uma boa padaria, a gente precisa de um bom padeiro. Isso vai ter que ser o nosso produto-chefe. E para ter um bom padeiro, você tem que ter bons fornecedores. Então, acho que quando você tem, dentro de uma operação, nós estamos falando de uma operação e de uma empresa que vai partir para uso de comidas. Você tem que ter isso de maneira saudável, você tem que ter isso pronto, você tem que ter claro, porque vão surgir no meio do planejamento o padeiro que não vai, né? O fornecedor que deixou de atender. Perfeito. Então, a gente precisa pensar também nisso, que vai totalmente de encontro com o que você disse. Pessoas certas no lugar certo. Mas você precisa definir o produto-alvo. Qual é o produto-alvo daquela padaria? Vai ser o pão? Vai ser o bolinho? Vai ser o bolinho de 10? Vai ser o bolinho de 30? Então, acho que você tem que abrir a sua empresa para grandes parceiros e para grandes profissionais. Muito bem. Nossa, ficou difícil Viu, agora. Nayane? Viu, Nayane? Eu fiquei agora você Vai lá, Nayane. inteira, né? Nossa senhora. Faz o fechamento agora, né? 500 mil uma padaria, panificadora. Você quer mais numérica? Leva para a linha dos números. Tá. Eu acho que não tem, nessa fase, eu acho que não cabe o planejamento estratégico. Eu acho que tem que ser o plano de negócio. Primeiro passo. Se eu tenho 500 mil a padaria, eu tenho que ter um plano de negócio, eu tenho que saber o que eu vou fazer de investimento, tamanho da estrutura, quantidade de profissionais, público-alvo vem. Depois que eu tô com essa estrutura planejada, aí eu vou partir para o plano estratégico. Mas eu acho que tem que passar por essa etapa primeiro. Legal. Show. Perfeito. Gente, com essa aula, com esse timaço, a gente encerra o nosso 20º podcast. Muito obrigado Parabéns. por terem aceitado o convite para essa data tão Uma especial. A honra é nossa. Parabéns, Josimar. A honra é nossa. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra A gente nós. tem que voltar no 30, né? Isso. Eu acho. A cada 10. Estamos juntos. É isso aí.